Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia que a gente vai ter uma conversa muito bacana, uma pessoa bastante conhecida de vocês aí, e hoje será o nosso penúltimo encontro do ano. Então teremos hoje, teremos na semana que vem, e depois teremos uma pausa aí de umas 3 ou 4 semanas. O Coutinho já está chegando. É mais um programa do Androcast e do Androcenter Convida. Hoje nós vamos falar a respeito de tratamento da disfunção erétil com medicações intracavernosas. É um tema bastante bacana, é um tema diferente. Não são todos os médicos, não são todos os urologistas que têm a familiaridade de tratar com esse tipo de opção terapêutica. Mas é uma opção muito boa, é uma opção que a gente usa com bastante frequência e uma opção que os pacientes frequentemente ficam satisfeitos. Apesar de ser um método de tratamento muito bom, é um método que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E por isso que eu trouxe o Coutinho aqui. O Coutinho, das pessoas que eu conheço, é uma das pessoas que tem mais experiência no manejo de tratamento de disfunção erétil com medicações intracavernosas. Boa noite, Coutinho. Tudo bom, meu amigo? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Então, a ideia de hoje aqui é a gente bater um papo a respeito das medicações intracavernosas, das suas terapias, das suas indicações, dos seus cuidados. Podemos começar então, Coutinho? Podemos. Tá, então o que acontece? Primeiro explicar que a gente está dentro do Androcenter Convida, do Androcast, né, que é nosso encontro semanal aqui do Androcenter, que a gente fala a respeito de temas que envolvem a medicina sexual e a infertilidade masculina. Deixando sempre bastante claro que essa conversa ela não substitui uma consulta médica. Então essa conversa a gente vai conversar a respeito de vários temas, mas se você tiver alguma dúvida, e esse tipo de tratamento especialmente você vai precisar fazer com o seu urologista, com o seu andrologista, né? Gostaria de agradecer a presença do Coutinho, Francisco Ricardo Coutinho, nosso colega urologista e andrologista lá do Rio de Janeiro. Então o Coutinho ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, ele é membro da ISSM, que é a International Society for Sexual Medicine, e ele é o atual vice-presidente da ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. E o nosso tema de hoje vai ser a respeito de aplicações penianas e disfunção erétil. Coutinho, seja muito bem-vindo, Coutinho. Se você quiser se apresentar, falar alguma coisa para as pessoas que nos seguem. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pelas palavras. Eu não estou muito habituado a mexer nas redes, quer dizer, quem mexe bem é minha esposa, mas eu não fico meio inibido, ainda não tenho essa facilidade que você tem. Para mim, eu gostaria de falar que assim, é um prazer enorme estar aqui falando de um tema que eu sou entusiasta, ainda mais para você, que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos no Congresso da ISLAMS, o Latino-Americano de Medicina Sexual no Peru, e que foi realmente um meu grande apoio na reconstrução da associação da ABENS, e talvez a pedra fundamental ali de construir um novo grupo e chegar onde conseguimos chegar. É um prazer enorme, você mora aqui no meu coração. O seu amigo também muito querido, Coutinho, uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito nesses últimos anos, um cara fera, um cara que sem dúvida é um dos maiores expoentes, aí, uma das maiores mentes no tratamento das disfunções eréteis e na questão da sexualidade. Você e a Mônica são pessoas que eu aprendi a respeitar muito e que são pessoas que realmente a gente guarda no lado esquerdo do peito. Coutinho, eu escolhi esse tema das medicações intracavernosas, por quê? Porque a disfunção erétil ela é a segunda causa mais frequente das queixas sexuais masculinas, ficando apenas
atrás aí das queixas de ejaculação precoce. A gente sabe que mais de 27 milhões de homens no Brasil eles sofrem com a disfunção erétil. E desse montante de homens, cerca de 11 milhões de homens eles apresentam uma disfunção erétil grave, né? Então, que são aquelas disfunções eréteis onde as medicações por via oral elas não funcionam. Com o advento do Viagra, né, nos anos 90, essas medicações elas começaram a serem utilizadas em ampla escala, e a gente sabe que essas medicações elas são efetivas, mas em não mais do que 70% das pessoas, né? Então, aí, mesmo com o advento do Viagra, 30% das pessoas elas vão ter a sua disfunção erétil, dos homens com disfunção erétil, eles vão ter problemas com relação ao tratamento da disfunção erétil. E quando o Viagra, o Cialis, esses inibidores de fosfodiesterase do tipo 5, eles não são efetivos, nós teremos duas alternativas. Ou então usar as medicações intracavernosas ou então as próteses penianas, né? Então, nesse âmbito, foi que eu trouxe essa questão das medicações intracavernosas para discutir a respeito. Por quê? Porque elas são excelentes opções no tratamento das disfunções eréteis que não respondem à medicação oral, né? Coutinho, conte pra gente há quanto tempo que você trabalha com andrologia e conte um pouquinho da sua experiência com relação às medicações intracavernosas. Muito bem. Gustavo, eu me formei em 91, no início da década de 90, não pensava em fazer urologia, fui para o Marcílio Dias, o Hospital da Marinha, e lá eu fiquei no serviço da urologia, era apenas para ter uma experiência e realmente passei a gostar muito. Naquele momento, atendendo já a urologia, eu via que nós usávamos o termo impotência, né, para os homens, e eu via que não eram os homens apenas que tinham a impotência, nós médicos éramos extremamente impotentes em tratar desses indivíduos, e que na verdade você tinha a opção de uma prótese peniana, que não tinha muito tempo de descoberta, né? Foi na década de 70 as próteses penianas, que entraram mesmo no mercado no início da década de 80, e o restante era um tapinha nas costas. Eu entrei para a residência médica em urologia, e dentro da residência médica eu quis fazer a parte de andrologia, né, a parte de sexualidade. E naquela ocasião, as medicações intracavernosas, elas tinham começado há não muito tempo, elas são da década de 80, quando elas foram descobertas, essa terapia, e elas foram as primeiras medicações, o primeiro tipo de tratamento medicamentoso para tratar um problema que acometia o homem, e ele buscava um tratamento desde do Antigo Egito. Né? Então, quer dizer, nós passamos 4.000 anos buscando uma alternativa, e na década de 70 conseguimos uma alternativa cirúrgica, e na década de 80, finalmente, a medicação injetável revolucionou por ser a primeira medicação reversível no tratamento da disfunção erétil. Né? Isso depois nós vimos que o Viagra revolucionou no sentido de trazer a primeira medicação oral, isso no final da década na década de 90. Agora, eu busquei, porque ninguém fazia terapia intracavernosa. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um grande expoente, o Dr. Roberto Campos. Eu fui atrás dele, montei um serviço só de sexualidade nos Hospital Servidores do Estado, ajudei ele a montar, tomei a responsabilidade para mim, e lá eu tive a minha expertise durante quase 10 anos, fazendo a terapia intracavernosa, que era a única coisa que nós tínhamos para oferecer aos pacientes. Então eu faço desde 92 e eu trabalho com terapia injetável, e eu sou realmente um entusiasta dessa forma. É bastante interessante esse relato do Coutinho. Primeiro que o Coutinho começou a trabalhar numa época que não tinha inibidor, né, que não tinha medicação oral. Então na época era só prótese ou injeção, ou então algumas medicações orais que eram muito mais placebo do que efetivos realmente, né? E nessa área de medicação intracavernosa é bastante importante realmente a experiência da pessoa, né? Eu, quando acabei minha residência médica, eu fui para
fazer meu fellow lá com o Dr. Sidney Glina, a gente tem as bases das medicações, né? Mas o dia a dia e o aprendizado mesmo dessas medicações intracavernosas a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Então, por exemplo, assim, os tratamentos que eu fazia lá em 2010, 2011, a experiência que eu tinha naquela época e o que eu tenho hoje é muito diferente. Então, boa parte das coisas a gente vai aprendendo pela própria experiência, né, Coutinho? Dose que começa, titular a dose, que medicação que você vai usar, né? Então, depende muito da expertise. E justamente por conta disso que eu pedi pro Coutinho vir falar aqui comigo, porque assim, eu sei que ele gosta muito desse tipo de tratamento e ele é das pessoas que mais entende, né? Então, com certeza, ele vai poder ajudar bastante aos nossos pacientes entenderem como é que funciona esse tratamento, né? Eventualmente até colegas tirarem dúvidas, né? E aprenderem um pouco com a experiência dele. Coutinho, a ereção ela é um fenômeno que acontece dentro do pênis por um relaxamento da musculatura lisa, e esses músculos lisos da intracavernosos, eles vão permitir com que aumente o fluxo de sangue e esse sangue fique aprisionado dentro do pênis, né? Você consegue explicar para a gente, do modo simplificado, do modo leigo, como que as medicações intracavernosas vão culminar numa ereção peniana? Bom, primeiramente, completando o que você falou, as medicações intracavernosas, elas são cercadas de muitos mitos, né? E o que acontece é o seguinte, para que ela tenha uma eficácia e uma segurança, ela tem que ser feita com muita dedicação. E na prática médica, muitas das vezes, os colegas não têm tempo, disponibilidade, etc., para cuidar adequadamente disso. Então criam-se mitos. A medicação pode dar uma ereção muito prolongada, pode causar uma alteração peniana. Então ela vai criando, além de ser algo injetável, então tem o mito da dor, tem a questão da injeção, né, que assusta desde a infância. A gente fala, se não comer bem vai ter que tomar uma injeção. Então isso tudo vai criando esses falsos mitos, né, e acaba sendo abandonada. A injeção peniana, ela é muito negligenciada, ela é um tratamento extremamente eficaz, mas negligenciado. A maioria dos colegas fazem a medicação oral não funciona, propõe uma prótese peniana. Não discutem com o paciente, às vezes, essa técnica é uma técnica muito eficaz e reversível. Mas voltando à sua questão, a ereção ela é um mecanismo puramente vascular. É um mecanismo hidráulico. Então, você precisa de ter substâncias que relaxem os corpos cavernosos, né? Porque o tecido cavernoso, eu até dou um exemplo, tecido cavernoso, eu faço, parece cachos de uva passa, onde cada uva é um sinusoide que se enche de sangue. Nosso estado pênis flácido, nós temos uma uva passa. E aí, quando você tem o estímulo sexual, que pode ser tanto ele reflexo pelo estímulo tátil ou por via psicogênica, né? Visão, audição, fantasias, há uma mensagem neurológica, a cada casca daquela uva libera uma substância, em última forma, que nós chamamos de GMP cíclico, que é o motor, é o vasodilatador, que vai permitir a entrada de sangue. Bom, o Viagra e as medicações orais, elas não são indutoras da ereção, elas são facilitadoras da ereção, porque você tem que ter toda a cascata de desejo, etc., para produzir o GMP cíclico, e parte desse GMP cíclico ele é naturalmente destruído por uma enzima, que é a fosfodiesterase, e o comprimido bloqueia a enzima. Então ele é um facilitador, ele vai criar uma facilidade, porque vai usar todo o GMP que você mesmo produziu. A injeção peniana, ela pula essa etapa, ela já é um vasodilatador. Então você, ao aplicar a medicação, você vai determinar essa vasodilatação, o sangue vai penetrar no pênis, e quanto melhor a entrada desse sangue, ele vai comprimir as veias que levam o sangue embora e vão manter, então, o pênis na sua ereção. Basicamente, essa diferença.
a gente brinca, o indivíduo pode aplicar uma injeção, obviamente que se ele tiver um estímulo, ele vai ter uma resposta melhor, mas ele pode aplicar uma injeção e ir para um velório, que ele vai estar dependendo da dose, ele vai estar em ereção, não vai depender do estímulo dele, porque é um vaso, por isso que torna-se muito mais potente do que as medicações orais. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, né, e dizer que o assunto que a gente está abordando hoje aqui é a disfunção erétil de origem orgânica. Essas medicações intracavernosas, elas não são o tratamento padrão e não é a recomendação para o tratamento das disfunções eréteis de origem psicogênica. Então, as disfunções psicogênicas a gente vai tratar com psicoterapia e não com medicação intracavernosa. Só para deixar aqui bem claro que o que nós estamos abordando hoje são as disfunções eréteis de origem orgânica. Coutinho, qual que é, na tua experiência, do modo geral, assim, o que acontece? A gente tem muita pouca literatura que fala a respeito de medicações intracavernosas. Na tua experiência, qual que é a taxa de sucesso das medicações intracavernosas nas disfunções eréteis de origem orgânica? Qual que é a porcentagem dos pacientes que respondem bem a essa medicação? A etiologia ela é muito variável, né? Quer dizer, você dificilmente você vai definir um indivíduo como uma causa única, né? Você tem um indivíduo com uma causa orgânica, obviamente, ele tem também uma atuação psicogênica, agravando muitas das vezes aquele problema que nem era tão severo assim. As medicações injetáveis, elas são consideradas segunda linha pela facilidade que a medicação oral tem. Não porque ela é melhor, ela até atua com uma resposta muito maior. As respostas da medicação injetável, elas normalmente chegam a 80%, 90%, independendo da etiologia, como dos neurogênicos, praticamente 100% dos pacientes que são lesados medulares respondem à terapia injetável. Então, a taxa de sucesso, quando a gente leva isso para o que nós temos em medicina, 90% de resposta, de sucesso, ela é muito grande. Mas vai depender também de como ela é abordada e como que ela é feita, porque existem várias drogas, várias medicações que são utilizadas. Então você pode fazer tipo uma monoterapia pura, como é o alprostadil, o Caverjet, que é a única medicação que vende em farmácia pura, ou você faz o uso das mesclas, das combinações de medicações. Então nós temos as medicações indutoras, como é a prostaglandina, do Caverjet, o alprostadil, a papaverina, que foi quem deu o grande lance. É muito interessante a história das medicações injetáveis, como várias coisas na medicina, descoberta ao acaso, ao né? acaso, né? E super ao acaso. E então você tem a papaverina, você tem também drogas que são facilitadores, são relaxantes. Então a fentolamina, a clorpromazina. Então, na verdade, a melhor terapia é a associação de medicações. Então você usa prostaglandina, um pouco de papaverina, um pouco de fentolamina. Então tudo isso aí, obviamente, você vai com a sua experiência avaliando qual é a melhor. Eu vou usar uma mescla de 3, eu vou usar uma mescla de 2 drogas sem a prostaglandina, que precisa de refrigeração, e a outra não precisa, ou porque é mais barata, é acessível ao serviço público. Então, a expertise que vai dizendo e vai te dando essa maneira de conduzir. Né? Então, mas a taxa de resposta ela é muito grande, principalmente nas patologias que não respondem bem com a medicação oral. Um diabético grave, de longa data, já com uma neuropatia diabética, pacientes com lesão medular, porque a lesão medular impede exatamente a chegada daquela mensagem neurológica, do estímulo nervoso, pacientes hipertensos, dislipidêmicos, com obstruções vasculares. Então, esses pacientes, mesmo em casos muito graves, onde a resposta com a medicação oral às vezes é abaixo de 50%, a resposta é excepcional. Naqueles pacientes com uma disfunção erétil orgânica, que não respondem à medicação oral, como a gente já falou, eles têm 2 opções. Eles têm uma opção de começar com medicação intracavernosa e eles têm a opção de fazer um implante peniano.
Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre uma ereção que foi originada por uma aplicação peniana e a diferença entre uma ereção de uma prótese peniana. Elas são iguais? Bom, isso é uma pergunta interessante, né? Na verdade, a gente tende a seguir uma linha de tratamento, que obviamente ela não é rígida. Nós começamos com a terapia oral, por ser mais fácil, né? Se o paciente não responde bem com a terapia oral, nós oferecemos a terapia injetável, porque ela é reversível, o indivíduo aplica quando ela quer. A grande diferença da prótese, que seria a terceira opção quando há uma falha ou quando o paciente não quer, às vezes o paciente não quer fazer a terapia injetável. Eu acho que o paciente que não quer fazer a terapia injetável, eu acho que ele foi mal preparado para receber a terapia injetável, essa é a minha opinião. É a minha opinião. Na minha clínica privada, eu acho que não boto uma prótese há pelo menos uns 8 anos, tá entendendo? Porque a grande maioria responde bem e aceita a ideia da terapia. A terapia injetável, a grande vantagem também é a reversibilidade. A medicina ela vai dando saltos. Então, por exemplo, nós estamos agora com a onda de choque, a terapia de onda de choque. Ela não tem ela não tem ainda estudos robustos, de boa resposta e etc. Mas, às vezes, de uma hora para outra, há uma modificação, um encontro do paciente ideal. Né? Então, a medicina, nós temos célula-tronco, plasma rico em plaquetas, que são coisas que podem trabalhar nessa regeneração tecidual. Então, quando você faz uma terapia injetável, você está mantendo o seu corpo cavernoso íntegro. Quando você parte para uma prótese peniana, você destrói o corpo cavernoso por implante da prótese. A prótese é ótima, quando dá certo. A maioria das vezes dá certo, mas você tem aí 1, 2, 3% de casos que complicam, que infectam. E uma vez uma prótese infectada, é um terror para o profissional que colocou e para o paciente que perdeu, porque colocar novamente uma prótese é ruim. Então, assim, a grande vantagem que eu digo para meus pacientes, a injeção é a sua própria ereção. A prótese é boa, mas não é a sua própria ereção. O pênis, às vezes, ele diminui um pouco de tamanho, a prótese, a maioria do Brasil, a prótese colocada e a prótese é maleável, é uma prótese que você não tem condições de ocultá-la tão bem. Então, o paciente está sempre o tempo todo com o pênis em ereção, ele não tem a sensação prazerosa de sentir o pênis entrando em ereção, e o homem confunde muito isso com libido, com desejo. Então, quando ele sente que o pênis entra, porque é muito comum o paciente que botam prótese e se queixam. A prótese está perfeita, mas ele não tem desejo. Na verdade, ele não foi bem preparado para aquela prótese, né? Ele não tem aquela sensação de ereção que dá a ele um start de eu estou desejando aquele ato. E uma outra observação muito bem feita pelo Fernando, que está... Um abraço, Fernando. Que existem aqueles pacientes que vão usar a medicação oral, os inibidores, eles vão ter eventualmente, muito efeito colateral, cefaleia, rubor facial, ou até epigastralgia, e nesses pacientes as medicações injetáveis são ótimas opções terapêuticas, né? Eu quis colocar aqui essa questão, Coutinho, porque é o seguinte, eu sou adepto também dessa escadinha, tratamento de primeiro nível, de segundo nível, de terceiro nível, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Porque existem pacientes que vão colocar uma prótese peniana e que não vão ficar satisfeitos, né? Por quê? Porque a prótese peniana, ela apesar de retomar uma rigidez peniana para o paciente, ela não é uma ereção exatamente uma ereção normal. Assim como uma medicação intracavernosa pode trazer uma ereção normal. Então, uma ereção com prótese é uma ereção que frequentemente o paciente se queixa que o pênis fica mais fino, que ele fica mais curto e geralmente ele não tem a turgidez da glande peniana. Então, uma ereção de prótese é uma ereção diferente de uma ereção natural. E já uma ereção que foi proporcionada por uma medicação injetável, ela é exatamente igual a uma ereção natural.
Então, por isso que eu sempre acabo oferecendo a medicação e eu sempre acabo incentivando o paciente a fazer medicação, porque, eventualmente, se ele não ficar satisfeito com o implante peniano, né, primeiro que assim, ele tem uma grande chance de ficar satisfeito com a medicação intracavernosa. E se ele não ficar satisfeito com o implante, a gente vai saber que a gente fez todas as opções que estavam à nossa disposição, né, Coutinho? Exato, e como o Fernando pontuou bem, um abraço aí para o Fernando, grande descoberta esse ano, Fernando Cruvinel, tá? Um colega fantástico. Mas a medicação injetável, ela era usada, sempre foi usada em pacientes que tinham contraindicação à medicação oral. Hoje em dia é mais raro a gente encontrar pacientes em uso de nitrato. Eu acho que hoje em dia quem tem que tomar nitrato, o pessoal bota um stent, e é raro ver um paciente usando nitrato, mas o nitrato é uma contraindicação formal ao uso da medicação oral. Alguns pacientes não têm uma boa resposta, têm efeitos adversos. Tem pacientes que são muito ansiosos, então essa questão de tomar a medicação com 1 hora e meia antes da relação sexual, eu acho que atrapalha muito. Tem paciente que fica com uma expectativa muito grande, aí ele começa a ter uma descarga de adrenalina e piora a resposta à medicação oral dele. Isso faz com que ele vá para outra relação com mais adrenalina, dificultando ainda mais a ereção. E tem pacientes que acham muito prático a terapia injetável, é aplicada 5 minutos antes do ato sexual. Então, ele equivale mais ou menos a um lubrificante íntimo feminino, né? Da mesma maneira que a mulher usa um lubrificante íntimo, óleo de coco, um KY, alguma coisa disso, o homem vai ali no banheiro e aplica a injeção dele e deixa ela vindo naturalmente, agindo junto das preliminares. Então, a medicação ela é essa grande vantagem. Muito boa também a observação, até a observação que boa noite, Henrique. Henrique também ele é urologista, andrologista lá do Rio de Janeiro. Muito bom ter você por aqui também, Henrique. Então, essa questão do Henrique vai muito com relação a essa próxima coisa que a gente vai abordar. Então ele fala que o sucesso do tratamento com a medicação intracavernosa depende muito da intimidade que o urologista tem com a técnica, né? E a grande maioria dos colegas urologistas, que eles acabam não tendo muita intimidade com as medicações intracavernosas. Então é bastante importante que o urologista que trata dos pacientes com relação às medicações intracavernosas tenha uma intimidade e saiba o que está fazendo. E o tratamento com essas medicações injetáveis não é um tratamento isento de efeitos adversos, né? E aí a próxima pergunta que eu ia fazer para o Coutinho é se essas medicações intracavernosas, para ele falar alguma coisa a respeito das os principais eventos adversos, né, que são o priapismo e a fibrose peniana. O que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de complicação? Então vamos lá. Primeiro, como foi muito bem colocado, depende muito da familiaridade que o urologista tem com a terapia injetável. Eu já estou mais ou menos, vou fazer 30 anos de formado, a maturidade, ela me fez cada vez mais fazer mais do que eu sei fazer e passar para os colegas que fazem outras coisas melhor do que eu, os casos. E eu sempre falo assim, eu tenho muito medo da síndrome do pato. O pato é aquele cara que faz, aquele animal que faz tudo. O pato voa, o pato nada, o pato anda, faz tudo mal. E isso acho que é o que ocorre também com terapia intracavernosa. O colega tem uma noção, tem uma ideia, mas não é familiarizado, queima a etapa. Então ele queima uma técnica excelente, porque fez um treinamento meio nas coxas, ali meio de qualquer forma, o paciente foi mal orientado, não foi seguro para casa, para terapia, isso é uma novidade, ele vai fazer uma injeção no seu próprio pênis, então obviamente que isso conta. E a medicação, a terapia intracavernosa, ela como vários tratamentos, ela é muito segura, mas se for feita com muito critério e com muita segurança. O paciente tem que ter o seu telefone 24 horas, o seu telefone celular, ele tem que saber para onde ele vai em caso de uma ereção prolongada.
a técnica, como ela é feita. Eu, por exemplo, uso muito uma técnica de titulação. Eu trabalhei muitos anos num centro de reabilitação chamado ABBR, no Rio de Janeiro, com paraplégicos, e eles têm uma resposta muito exacerbada à medicação. Você dá um cheirinho e ele tem uma ereção muito prolongada, e essa ereção prolongada, que chama-se priapismo, ela causa uma redução do fluxo sanguíneo, da oxigenação do pênis. Então, depois de 4 horas, você tem que reverter essa ereção, né? Porque senão você causa um infarto peniano. Esse paciente vai ter depois até uma dificuldade até para pôr uma prótese peniana. Então, é uma emergência médica. Então, eu só me arrisco a ter uma ereção prolongada em consultório, onde eu posso reverter a qualquer momento, fazendo um teste, fazendo um Doppler, fazendo um teste inicial. E vai para casa, toda uma técnica de titulação gradual, ou seja, o paciente que encontra a dose. Eu me preocupo em fazer o treinamento de técnica, até ele ter domínio da técnica e segurança para fazer em casa. Quando ele vai fazer em casa, eu vou estipulando a dose para que ele mesmo encontre a dose e eu reduzo assim a praticamente zero o meu priapismo, a minha ereção prolongada. E cobro dele visitas regulares para que eu vá avaliando se a técnica está adequada para evitar a fibrose peniana. A fibrose peniana, ela é muito mais provocada por uma escolha errada da dose, uma escolha errada da fórmula, da medicação, e uma técnica inadequada. O trauma peniano, por uma falta de uma compressão adequada, de uma aplicação adequada, é que vai formar os nódulos, a fibrose daquele pênis. Então, até isso você tem que orientar adequadamente. Aonde que você vai aplicar? Você vai aplicar mais na base. Você tem uma fibrose e dali desenvolver uma curvatura, vai fazer uma curvatura de eixo. Você não vai fazer uma curvatura do pênis. Você vai botar ele para o lado, porque a fibrose é na base. Você aplica no meio, se tiver uma fibrose, uma curvatura para o lado. Eu também não tenho medo de fibrose peniana, porque partimos do princípio que esse paciente, eu estou dando uma opção a ele que não a prótese. Então, se ele desenvolver uma fibrose peniana, a gente dá um tempo, espera, vê como é que vai evoluir. A maioria dos casos eles regridem, é mais um processo inflamatório ali, então você vai massageando, tração, o mesmo tratamento que se faz para uma doença de Peyronie, que é essa fibrose, e ela, normalmente ela regride. E se caso o paciente tenha outras, pior das hipóteses, ele vai pôr a prótese peniana e não vai atrapalhar em nada. Justamente, não é pelo medo das complicações que a gente vai deixar de usar o método, né? Mesmo porque, se o método falhar, a gente vai partir para a terapia de terceira linha, que é a prótese de qualquer jeito, né? Então a gente pode ou ir para a prótese de qualquer jeito, ou então tentar alguma coisa menos invasiva que pode, eventualmente, se for usado do modo inadequado, ou então, dependendo de como for a evolução, evoluir para uma prótese, né? É bastante interessante a gente deixar bastante claro aqui também, para quem está vendo, que essas medicações intracavernosas, assim como o Coutinho falou, eles demandam de um treinamento do paciente, né? Então, esse paciente ele precisa ter um treinamento adequado para fazer uma aplicação adequada e para ter uma resposta adequada. Você já viu muitos casos das medicações não funcionarem por uma falta de um treinamento adequado, Coutinho? Inúmeros. Hoje mesmo eu recebi um paciente e estava perdido. Ele, na verdade, testou uma fórmula, fez alguns testes, teve total domínio e muito provavelmente não tem nenhum fator de risco. É que não, a técnica mal aplicada, ela leva a uma grande taxa de abandono. A taxa de abandono seja grande, porque o paciente é mal orientado. O paciente bem orientado, ele fica por anos. Eu tenho meus pacientes que estão há 20 anos fazendo terapia intracavernosa, chegou a medicação oral, usaram, gostaram, tiveram resposta, mas não quiseram trocar. Preferiram continuar na terapia injetável. Então, a gente tem que ter muito critério e, obviamente, a orientação adequada. Eu não oriento injeção se o paciente respeita. Eu esgoto a medicação oral, né? Mas tenho muita tranquilidade em aplicar. E eu treino
é interessante que eu treino não só o paciente. Eu tenho paciente que tem obesidade, eu treino a parceira, né? Ou parceiro, né? A parceria, que é o mais certo. Eu não tenho nenhum problema, já treinei homens com seus namorados, com seus maridos. Tem pacientes, por exemplo, tetraplégicos. Eu já treinei enfermeiras, já treinei acompanhantes que não tinham, mas elas aplicavam para que o paciente pudesse namorar, ou com uma profissional, ou com alguma outra parceria. Então, o importante é você ter pessoas que estão adequadamente preparadas para poder fazer a técnica correta. Justamente esse treinamento de quem vai fazer a aplicação ou do paciente, ou então da parceria, ou então de você ter alguma profissional que possa eventualmente aplicar essa medicação para o paciente é bastante interessante, né? Coutinho, a gente passou aí agora no último mês de novembro, né? Então no nosso Novembro Azul, mês no qual a Sociedade de Urologia faz uma campanha a respeito da saúde masculina focada no câncer de próstata, né? A gente pensa sempre na saúde masculina no modo geral, mas o foco principal é o câncer de próstata, diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quando os cânceres de próstata eles são diagnosticados numa fase precoce, e a gente identifica que são cânceres clinicamente significativos, frequentemente esse paciente, então, ele acaba sendo submetido a um procedimento chamado prostatectomia radical, que é uma cirurgia onde a gente extrai toda a próstata do modo inteiro e as vesículas seminais. E essa extração cirúrgica, ela é impossível de ser realizada sem algum tipo de trauma nervoso sobre os nervos cavernosos. E dessa forma, apesar da técnica empregada, apesar de ser uma técnica aberta, laparoscópica, robótica, esses pacientes eles acabam evoluindo para um grau de disfunção erétil de até 70%. Né? Sabemos que esse tipo de disfunção erétil não é uma disfunção erétil que costuma responder bem com medicações oral, né? Eu gostaria de perguntar para você, nesse âmbito desses pacientes que submetidos a cirurgias pélvicas, como prostatectomia, cistectomia, ou até cirurgias envolvendo a parte do reto, né, e do sistema digestivo baixo, que tem essa lesão nervosa dos nervos cavernosos. As medicações intracavernosas, elas são uma boa opção para o tratamento, tanto da parte da reabilitação peniana, quanto do tratamento da disfunção erétil sob demanda desses pacientes? Mas olha só, Gustavo, você tocou num assunto que eu acho assim, cara, de uma importância enorme, que é a reabilitação pós-radical. A cirurgia radical de próstata ela é maravilhosa, ela é padrão ouro, primeira opção, cura o indivíduo do câncer. Eu peguei bem a prostatectomia radical no início, logo da minha residência médica, onde cada 10 pacientes que operavam, 8 ficavam incontinentes, com perda urinária. Hoje nós tivemos grandes evoluções técnicas, os pacientes ficam muito bem recuperados com a parte urinária. A fisioterapia pélvica ajudou muito a essa recuperação. Eu vejo uma falha enorme de muitos colegas que, como nós gostamos da medicina sexual, muitos colegas que gostam da urologia oncológica, né? Os pacientes são operados e eles vão para casa, às vezes com a medicação oral, normalmente uma tadalafila, que é o Cialis diário, tomando aquilo, esperando que até 2 anos ele pode ter uma recuperação. E o que a gente sabe, e existem estudos robustos, bem feitos, com pessoas de grande nome, mostrando que quanto mais precoce você melhora esse grau de ereção, você reduz o dano nesse pênis. Então, o indivíduo que fica 1 ano, 2 anos, aguardando apenas com aquela tumescência peniana, eles quando chegam para fazer o tratamento mais definitivo, se for fazer injeção, responde pior. Responde em muitos casos, mas a resposta é pior. Se for botar uma prótese peniana, muitos têm encurtamento peniano. Então, porque houve uma fibrose, um depósito de colágeno. Isso não é novo, não. Já tinha um italiano no final da década de 90, antes ainda do Viagra, o Montorsi já propunha a terapia injetável
precoce para evitar esse depósito de colágeno, enrijecendo esse corpo cavernoso. Então, a terapia injetável, ela é a melhor maneira de você recuperar não só o tecido peniano, porque muitas das vezes é uma neuropraxia, ou seja, o nervo ele não foi completamente lesionado, ele foi parcialmente danificado, né? Então esse indivíduo ele pode recuperar. Então quanto mais mais cedo você recupera essa capacidade erétil, primeiro que você traz para um homem que foi operado de um câncer, tá? Que ele tem um fantasma da recidiva, porque obviamente por mais que você faça a cirurgia curativa, o tempo que vai dizer se ele realmente está curado ou não. Então ele está ali a cada 6 meses, 4 meses, dosando o PSA para ver se o PSA vai subir, se a doença vai voltar, tá entendendo? E aí você dá a esse paciente precocemente a capacidade de retomar a sua atividade sexual penetrativa, porque ele pode ter sexo, mas não sexo penetrativo. E aí essa situação, né? Por mais que a gente saiba que a parceria, nós podemos ter sexos maravilhosos sem a penetração, a nossa cultura ocidental penetra, onde ela tem uma questão falocêntrica, né? O falo como poder, como ereção, desde de garoto. O homem, quando não tem uma qualidade erétil boa, por melhor amante que seja, ele acaba não tendo um desempenho que ele poderia ter com sexo oral, com carícias, com outra coisa, porque ele passa a se relacionar com o seu próprio pênis. Ele está ali preocupado se o pênis vai ficar mais duro, menos duro, se ele vai ceder ou não. Então, o que eu vejo é uma negligência, tá entendendo? Que muitos colegas fazem em não ofertar logo ao paciente, não encaminhar esse indivíduo para uma terapia de reabilitação sexual com a terapia intracavernosa. Depois, se ele puder responder com medicação oral, ótimo, ele vai migrar novamente para a medicação oral. Como a boa parte das especialidades médicas, a urologia, ela acabou se segmentando bastante. Tem profissionais que são mais dedicados à litíase, profissionais que são mais dedicados à oncologia, profissionais que são mais dedicados à urologia feminina, à andrologia, né? Então, boa parte das vezes, quando o paciente tem um câncer de próstata, ele vai acabar sendo tratado por um colega que é um colega uro-oncologista, né? Que é um colega mais dedicado ao câncer, né? Logicamente, como a formação do colega uro-oncologista é mais voltada para tratamento dos tumores, ele vai ficar muito mais preocupado em acompanhar e não deixar subir o PSA desse paciente no pós-operatório, né? E boa parte das vezes até acaba, não por maldade, mas acaba esquecendo de abordar essas questões sexuais, né? E essa abordagem da questão sexual no pós-operatório da prostatectomia ou das cirurgias pélvicas é bastante importante. Por quê? Porque hoje em dia sabemos que a qualidade sexual, da vida sexual do paciente, é um dos pilares da qualidade de vida, né? E se esse paciente não acaba não tomando esse cuidado de fazer isso que a gente chama hoje de uma reabilitação pós-prostatectomia, que é na qual a gente faz essas medicações intracavernosas do modo de 2 a 3 vezes por semana, para justamente manter a rigidez desse pênis, para o pênis manter funcionar. Por quê? Porque toda a parte do nosso corpo que a gente não usa, ela acaba atrofiando. Então esse paciente pós-operatório, ele não vai ter ereção involuntária noturna. Não tendo ereção involuntária noturna, esse pênis ele vai atrofiar e ele vai entrar num estado de desfuncionalização. Então, assim, muito bem como o Coutinho falou, se após esse período de neuropraxia, que é o período no qual o nervo pode voltar a funcionar ou não, se o nervo voltar a funcionar, mas encontrar um pênis disfuncionalizado, esse pênis não vai funcionar não por causa do nervo, mas ele não vai funcionar porque o pênis está desvitalizado. Então é nesse sentido que boa parte do tratamento, boa parte da nossa atividade como andrologista hoje em dia é realmente fazer uma reabilitação peniana pós-prostatectomia, né? E nós fazemos isso com muita frequência e nós observamos que o quanto antes a gente começa esse tratamento de reabilitação pós-prostatectomia ou pós-cirurgia pélvica, melhores são os resultados, tanto do ponto de vista funcional, quando esse nervo recupera a função, quanto do ponto de vista do paciente poder retomar a atividade penetrativa o quanto antes, né, Coutinho? Quanto mais precoce ele tem essa capacidade penetrativa, é o ideal, é óbvio, o paciente recupera, faz a reabilitação peniana, porque
você falou muito bem, a ereção noturna que nós temos é uma defesa do nosso organismo para manter a funcionabilidade desse pênis, desse órgão, que às vezes por questões culturais, por desejos do paciente, por religiosidade, etc., ele pode não ter uma vida sexual tão ativa. Eu costumo dizer, a ereção noturna é o suspiro, como nós temos o suspiro dos nossos pulmões para poder distender aqueles alvéolos que normalmente... Né? Exatamente, é a ereção noturna. Então, a importância dessa abordagem, mais que os estudos mostram, o ideal é você começar até 3 meses, é o tempo ideal pós-cirurgia, né? E bastante interessante que, então, esses pacientes que têm essa neuropraxia, essa lesão nervosa, eles não apresentam ereção noturna involuntária. E essa ausência de ereção noturna involuntária vai fazer com que esse pênis fique desfuncionalizado, né? Então, bastante importante no pós-operatório a gente tomar esse cuidado, né? E, então, eventualmente, as pessoas que fizeram uma cirurgia de câncer de próstata, que têm essa disfunção sexual no pós-operatório e que queiram, eventualmente, tratar disso aí, saiba que é uma coisa que tem tratamento, um tratamento que é um tratamento relativamente simples, né? E que procure o seu urologista, alguém que seja mais focado nessa questão da andrologia para poder fazer esse tratamento. Outra população que eu gostaria de a gente poder abordar, que talvez é uma das populações que você mais tem experiência, é no uso de medicação intracavernosa naqueles pacientes que sofreram algum tipo de lesão raquimedular, né? Você trabalhou muito tempo com essa população, né, com essas pessoas, e são pessoas que respondem muito bem à medicação, né? E boa parte das vezes, inclusive, são pacientes que têm uma lesão completa, que inclusive eles não vão ter dor nem nada, então eles vão ter uma facilidade, inclusive, na aplicação, do ponto de vista do conforto da aplicação, né? O paciente, olha, essa população de pacientes neuropatas, eu tenho um carinho todo especial. Primeiro que são excepcionais amantes, tá? São pacientes que têm uma sensibilidade muito grande, eles têm como tem um problema físico claro, né, para qualquer um e tudo mais, eles já não têm essa atitude tão falocêntrica, eles conseguem ter um sexo não penetrativo de muito boa qualidade, mas obviamente que muitos homens querem ter uma ereção, mesmo não tendo uma sensibilidade cutânea, querem ter uma ereção, querem se satisfazer vendo a sua parceria, utilizando o seu pênis durante o ato sexual. Isso é muito interessante. Os pacientes que têm lesões completas, lesões medulares completas, não respondem à terapia oral, não vão funcionar, são muitas as lesões completas. Então, esses pacientes, eles têm uma resposta excepcional. E tem mais um detalhe. Normalmente, o homem que não tem uma parceria fixa, né, ele às vezes fica meio constrangido. Como é que eu vou fazer para aplicar? Primeiro que é muito fácil. O paciente leva isso no bolso, leva como fosse um estojo de óculos e tudo mais. Mas o paciente cadeirante, ele normalmente precisa fazer uma técnica de esvaziamento vesical antes do ato sexual. Nós chamamos de cateterismo intermitente. Ele passa uma sonda para esvaziar a bexiga, para evitar qualquer tipo de perda urinária durante o ato e etc. Então ele já está ali, já passou a sonda dele, já esvaziou a bexiga e automaticamente ele aplica ali. E como você falou, não tem sensibilidade, não tem dor. E esse negócio de dor também, Gustavo, é um outro mito, uma bobagem. Você vê crianças tomando vacinas para alergia. Você tem pessoas que tomam medicações para emagrecer ou a insulina, aplicam todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, uma injeção na barriga, que não vai nem ver qual é o benefício dela. Como é que não vai aplicar uma injeção no pênis 2, 3 vezes por semana que vai dar a ele uma qualidade erétil? Então, dor, eu sempre falo, é a flechada do cupido. A injeção peniana é a flechada do cupido. A primeira assusta, a segunda vê que não é nada daquilo, na terceira em diante, uma vez ou outra incomodou um pouquinho mais, outra menos, mas os fins
justificam os meios. Eu acho que você ter uma picadinha dessa e depois ter uma ereção de qualidade maravilhosa, durando meia hora, 40 minutos, uma hora, às vezes, é excepcional. Eu realmente sou um entusiasta, poderia ficar aqui o dia inteiro falando das vantagens de uma terapia injetável. Eu sempre brinco com meus pacientes que eu faço uma analogia de como que foi a primeira vez que o paciente foi fazer a barba, né? Então você se bate com a espuma, você se bate com a lâmina, às vezes se corta, e aí depois aquilo lá entra tanto no teu dia a dia que acaba ficando medular, né? Acaba sendo muito mais tranquilo de fazer, né? A gente estava comentando também, Coutinho, que eventualmente a gente até pede para a parceria vir junto para aprender a fazer essas aplicações, né? E que sempre a gente ter uma esposa, uma parceria motivada no tratamento é muito bacana. E isso ajuda bastante. E eu sempre peço para os pacientes, sempre quando tem uma parceria motivada, para vir fazer aplicação junto aqui no consultório. A parceria motivada, Gustavo, é tudo no tratamento. Uma parceria no tratamento oral, na hora de pôr uma prótese, no tratamento injetável, uma parceria que te apoia. Eu sempre gosto de trazer o parceiro, porque primeiro que o tratamento não é para aquele indivíduo, para aquela parceria, para o casal, né? Seja que casal ou trisal, ou o que quer que seja o que aquele indivíduo escolheu para si. Mas, então, você trazer o indivíduo, trazer a parceira, porque se a parceira não vem, o camarada vai e faz tudo escondido. Aí a mulher fala, não, mas você vai injetar isso, meu Deus, você vai causar um problema, e você está fazendo isso por mim, e não sei mais o que, eu não quero. Não, então ela tem que vir junto, saber da segurança, da seriedade, do apoio que ela precisa dar a ele, e algumas vezes até mesmo fazer a aplicação. Tem homens que têm fobia de agulha, de injeção, não conseguem fazer a autoinjeção. A parceira faz. O parceiro faz. Então, acho que isso é fundamental. Qualquer situação, quando o paciente entra para qualquer coisa em medicina sexual, em disfunção sexual, o paciente entra e vem com a sua parceria, eu falo assim, olha, metade nós já ganhamos, metade nós vamos agora, porque quando você tem essa cumplicidade, aí a coisa vira. E eu falo para um paciente o seguinte, olha, o homem só não tem uma capacidade penetrativa se ele não quiser. Porque você tem aí a medicação oral funcionando 60%, 70%, você tem a medicação injetável funcionando em mais de 90%, e você tem as próteses penianas que vão aí também para quase 100% dos casos. Então o indivíduo teria que testar tudo isso, falhar com tudo, pôr uma prótese, rejeitar a prótese, tentar colocar outra, não colocar, aí sim esse indivíduo jogou pedra na cruz e realmente ele não vai ter. Ou seja, a quantidade de indivíduos que tem capacidade de responder e ter uma vida sexual penetrativa é um monstro, é enorme. Então não tem porquê. Então o paciente que tem uma disfunção erétil, que procura o seu andrologista, ele tem uma chance enorme de conseguir resolver o seu problema, né? Então, seja com medicação oral, seja com medicação injetável, seja com os implantes penianos, né? Então, o nosso arsenal terapêutico é enorme, né, Coutinho? Coutinho, estamos chegando no nosso último minuto aqui. Eu gostaria de agradecer enormemente a tua presença, falar que você foi brilhante. Então, boa noite a todos, muito obrigado, Coutinho. E aí, deixando o convite para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar a respeito de próteses penianas com torcida-neglina. Torcida-neglina é um dos grandes expoentes aí, um dos grandes professores de quase todos os urologistas de todo o país. Tá certo? Então, boa noite a todos, fiquem bem, uma boa semana e até semana que vem. Um abraço.